Ele é o Pai de todos nós, que uns chamam de Deus, de Criador, outros o chamam de amor, de luz, de vida. Mas Ele é um só, está entre nós. É fácil ouvir sua voz no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Ele é a paz no meio de nós, um bálsamo que alivia a dor, a luz na escuridão da vida. Com ele ninguém está só, não importa a pessoa. É fácil sentir seu amor no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida, no som da vida. Capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 11 é aquele cujo título é Amar o Próximo como a Si Mesmo. E o tema da palestra da noite não está ali? Vou colocar no presencial aqui os slides, o nosso roteiro. O tema da palestra de hoje é o egoísmo. Nós vamos comentar duas mensagens contidas no Evangelho sob este título, o egoísmo. Uma mensagem é de Emmanuel, que foi o espírito protetor, o espírito guia de Chico Xavier, na última encarnação dele. Está a imagem de Emmanuel aí. E a outra mensagem é de Pascal, este espírito elevado, que, segundo as informações, foi o evangelista Lucas
na época de Jesus, que escreveu um dos evangelhos. Lucas depois, ou antes de Lucas, veio como Euclides, matemático. E é o mentor espiritual do Centro Espírita Irmão Áureo, este qual nos encontramos presencialmente. Então vejam que são espíritos que tiveram uma participação importante no Espiritismo, na obra da codificação, tanto Emmanuel, quanto Pascal. E Emmanuel foi, segundo ele próprio conta, um senador romano chamado Públio Lentulus, há 2000 anos, numa obra linda que nós estudamos na Global Kardec como sustentáculo doutrinário do curso Conheço Espiritismo. Esse senador que era muito vaidoso na época de Jesus e que reencarnou por algumas vezes até se melhorar muito, né? E que hoje nós conhecemos como Emmanuel. Então, nós falando do egoísmo, a palavra é conhecida de todos nós, o egoísmo, né? O egoísmo é o amor a si mesmo e o nenhum amor ao outro. É o amor exagerado que nós temos por nós. Nesse sentido, todos nós nos amamos e é natural, e é uma lei, faz parte também da lei de conservação e da consciência que nós temos de nós mesmos. Só que Jesus, no seu evangelho, nos seus ensinamentos, nos recomenda que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Em nenhum momento Jesus diz que nós temos que nos amar mais do que o próximo. Então, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando nós nos amamos mais do que amamos o próximo, nós estamos sendo egoístas. Então, vai um termômetro para nós medirmos a altura do nosso egoísmo. Será que eu me amo mais do que eu amo o outro? E é muito provável que sim, não é? No atual estágio em que nos encontramos no planeta Terra, é muito comum que nós, os espíritos ainda muito fragmentários, ainda muito acanhados no que diz respeito ao desenvolvimento espiritual, nós tenhamos um acentuado egoísmo, um amor exagerado a nós. Nós vamos começar vendo aqui a primeira mensagem, que é a mensagem de Emmanuel. Ele nos diz o seguinte: o egoísmo, essa ferida aberta da humanidade, ela deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral paralisa. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. Portanto, o egoísmo é o alvo contra o qual todos os verdadeiros cristãos devem direcionar suas armas, forças e coragem. Então, a grande meta de cada um de nós, o grande desafio do homem, da pessoa, aqui na Terra, é combater o egoísmo, é combater esse amor exagerado que nós temos a nós. E como é que nós vamos combater o egoísmo em nós? Porque o egoísmo, ele indica o nosso estágio ainda muito imperfeito, de evolução ainda muito acanhada. Então, a nossa felicidade é proporcional ao nosso altruísmo. Quanto mais altruísta, quanto mais nos preocupamos com o semelhante,
quanto mais ações de caridade, mais felizes nós somos. Quanto mais egoísmo, quanto mais nós somos indiferentes pela dor do outro, quanto mais nós nos preocupamos conosco mesmo, mais infelizes nós somos, mais acanhada é a nossa compreensão e mais dificuldades a gente vai ter. Os espíritos elevados, eles são então altruístas, eles pensam primeiro no outro, antes de pensar em si mesmo. Essa razão que Jesus já nos ensinava que o amor nosso, ele deve ser muito grande pelo próximo. Então nós devemos amar o outro, nos preocupar com o outro, tanto quanto nós preocupamos conosco mesmo. Então Jesus nos quis dar uma receita de felicidade. E o Espiritismo, qual que é mesmo o lema do Espiritismo, gente? Fora da caridade não há salvação. Então, a caridade é o contrário do egoísmo. O que é ser uma pessoa caridosa? É aquela pessoa que preocupa com o semelhante, que ajuda o próximo nas suas necessidades, que não perde nenhuma oportunidade de ajudar. Então, esta é a receita da felicidade. Quando nós voltarmos para o plano espiritual, após o nosso falecimento, após o nosso desencarne, de retorno ao plano espiritual, não nos será perguntado quanto nós tínhamos de patrimônio. Não será perguntado a nós qual era o tamanho da nossa riqueza, qual era o tamanho do nosso conhecimento, quantos livros nós já lemos, o quanto que a gente já conhece, mas vai ser perguntado: quantas lágrimas você enxugou? Quanto bem você fez ao semelhante? E aí, nesse sentido, então nós, para o nosso próprio bem, nós temos que analisar então como fazer a caridade, como que nós podemos ajudar. Nós temos que compreender muito bem esta palavra caridade. O que é ser caridoso? Será que tolerar alguém que nos ofende é sermos caridosos? Será que ter paciência com o próximo é ter caridade? O que é ter caridade? Será que a caridade ela está restrita apenas às coisas materiais? O ajudar, o dar uma roupa, um agasalho? Será que é só isso, fazer a caridade? E os Espíritos dizem para nós que não, que a maior caridade é a caridade moral. É quando nós conseguimos tolerar alguém que nos critica, não respondemos à altura, não agredimos. É quando nós temos paciência com alguém que não nos ouve. A gente fala, a pessoa não nos ouve, a gente tem paciência e repete novamente. Aonde nós podemos fazer a caridade, gente? Será que é só na igreja que nós fazemos a caridade? Será que é só no centro espírita? A caridade pode ser praticada 24 horas por dia. E será que nós temos que ter um corpo sadio para podermos praticar a caridade? Não, aquela pessoa, ela está de cama, ela é tetraplégica, ela não tem condições de fazer a caridade. Será que é assim? Todo mundo, todas as pessoas têm condições de fazer a caridade, de um jeito ou de outro. Ah, mas até a pessoa que está de cama também tem? Será, Alexandre? Que uma pessoa que está de cama não consegue, às vezes, nem falar, pode fazer a caridade? De que maneira? Orando, né? Às vezes a pessoa não consegue fazer nada, mas ela pode orar, se ela tem a lucidez, né? Se ela tem o discernimento, entendimento, ela pode orar pela humanidade, pelos sofredores. Vamos seguir aqui com o nosso roteiro. Então, o egoísmo
os Espíritos nos ensinam, e é Emmanuel que continua falando, né? Ele se constitui na origem de todos os nossos males. Todas as dores terrenas, todos os males têm por origem o egoísmo. Esse amor exagerado que nós temos a nós mesmos e este quase nenhum amor que nós temos pelo outro, pelo próximo. Olha o que nos ensina Emmanuel. Menciono coragem, pois dela mais se necessita para vencer a si mesmo que para vencer os outros. Que cada um empregue todos os seus esforços para combatê-lo, o egoísmo, combatê-lo em si, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse descendente do orgulho, porque o egoísmo ele é filho do orgulho, ele é a geratriz de todas as misérias do mundo terreno. Ele é a causa de todos os males, de todas as dores, de todos os sofrimentos. É a negação da caridade e, por consequência, o maior obstáculo contra a alegria dos seres humanos. E não é muito difícil de chegar a essa constatação, né? O que está acontecendo lá no Oriente Médio, atualmente? Lá, entre os palestinos, entre os israelitas, o que está acontecendo lá na região da Ásia, entre a Rússia, entre a Ucrânia? Imagina, nós trouxemos aqui algumas imagens, talvez para quem está aqui presencialmente não dá para enxergar, mas é uma mulher solitária caminhando no meio dos escombros. Aqui tem uma criança de bicicleta caminhando no meio dos escombros. Então a gente fica imaginando, gente, quando nós vemos cidades inteiras sendo bombardeadas, cidades inteiras sendo destruídas, ficando só o esqueleto dos prédios, os escombros, as ruínas, a civilização, às vezes até prédios, patrimônios da humanidade, culturais sendo destruídos. O que não é nem o mais importante, mas as vidas humanas, as crianças abandonadas. Imagina, a criança abandonada porque o pai, a mãe, os irmãos, todos faleceram em decorrência da guerra. Por causa de quê? Qual a finalidade? O que é que se ganha com a guerra? Com a morte do semelhante? Qual é o lucro daqueles que fomentam as guerras? O que gera a guerra? O egoísmo, o orgulho, a vaidade de achar que é o maior, achar que tem o poder, tem a força, que pode chegar ao ponto de destruir o semelhante. Então, os Espíritos estão corretos ao nos afirmar que a causa de todos os males que se encontram na Terra é a insensibilidade que o egoísmo produz, porque é insensível aquele que não consegue enxergar a necessidade do outro, que não consegue sentir sequer a dor do outro, pensar numa criança, pensar numa mulher que perdeu o marido em decorrência da guerra, pensar naquele que perdeu a família inteira por causa da guerra, da morte, de uma ação que eu pratiquei, no caso daqueles que levam à guerra. É a esse antagonismo, a essa contradição, antagonismo mesmo entre a caridade e o egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve o fato de ainda não ter cumprido toda a sua missão. Qual é a missão do cristianismo? Qual é a tarefa de Jesus? Implantação do reino de Deus no planeta Terra. Implantação do reino de amor, do reino de justiça, do reino de paz, de fraternidade. E será que o nosso planeta já tem
esse reino de Deus já foi implantado na Terra? Será? Basta nós vermos as imagens, basta nós ouvirmos as notícias, para perceber que nós ainda estamos longe do reino de Deus, longe do reino de amor, de fraternidade, para que a terra se encontre destinada. Então é por causa do egoísmo. Será que é do egoísmo do outro, gente, que o reino de Deus ainda não foi implantado na terra? Não, por causa do nosso egoísmo, porque nós contribuímos com o nosso planeta. Porque todas as vezes que nós vamos fazer alguma coisa, em quem que nós pensamos primeiro? Em nós, na nossa família. Então nós ajudamos o outro quando a nossa família está tudo bem. Quando está todo mundo ajudado, nós ajudamos primeiro no lar, para depois ajudar o outro. Mas nós não podemos esquecer que a dor que bate na porta do outro é a mesma dor que nós sentimos. Então nós temos que fazer o exercício de empatia. O que é empatia? É nós nos colocarmos no lugar do outro e perguntar o que eu sentiria se eu estivesse na situação do outro, que está ali na rua, abandonado, que está passando fome. Então, quando nós fazemos esse exercício de empatia, a nossa sensibilidade aumenta, o nosso egoísmo diminui. E aí nós passamos a pensar o que eu posso fazer para ajudar aquela pessoa, seja o meu vizinho, seja aquele que mora dentro do meu lar, para ajudar o meu irmão que está passando por essa dificuldade, né? Então nós chegamos ao ponto de renunciar ao nosso próprio bem, de renunciar à nossa própria felicidade para olhar pela felicidade do outro. Vamos então seguir. Então, nos recomenda Emmanuel, eliminai o egoísmo da terra, começando por quem? Por nós. Por eliminar o egoísmo que ainda existe em nós, para que a terra possa galgar a escala dos mundos, a fim de que a terra possa modificar de mundo de provas, de mundo de expiações, para um mundo de regeneração, onde o bem há de prevalecer neste planeta. Então, e para isso é necessário primeiro retirar o egoísmo de nosso coração. Vamos seguir, então. Agora é a mensagem de Pascal. Pascal nos diz o seguinte. Pascal diz o seguinte para nós. A indiferença... Seu Adão está por aí, por favor? Alguém? A indiferença aniquila os bons sentimentos. O Cristo não se negava a ninguém. Não precisa de encostar nele, não. Elaine. O Cristo não se negava a ninguém. Aquele que se dirigisse até ele... Neto, por favor, não precisa segurar. Um incidente aqui na reunião pública, mas está tudo tranquilo, tudo sob controle. Pedimos, então, que todos possam vibrar, né? Vibrar, ter confiança em Jesus. Então, repetindo aqui, meus amigos, a nossa indiferença, ela aniquila os bons sentimentos. Por que o outro é egoísta? Por que o outro é egoísta? É muito natural, porque ele se esbarra com o nosso egoísmo. Então, muitas vezes, a pessoa que nos procura pedindo ajuda, ela encontra a nossa indiferença. Ela se esbarra com a nossa indiferença, com o nosso egoísmo. E aí ela se torna egoísta. Então, qual é a maneira de nós encontrarmos ajuda para nós?
encontrarmos auxílio? Qual é a maneira de nós encontrarmos ajuda e auxílio para nós? Nós primeiro ajudarmos. Essa é uma característica dos espíritos elevados. Os espíritos superiores, antes de ajudar os próprios familiares deles, eles ajudam o próximo. No livro Libertação, André Luiz conta a história de Gúbio. Gúbio é um mentor espiritual que é narrado no livro Libertação. E a história é a seguinte: o Gúbio está lá no plano espiritual, é um espírito muito elevado, e aqui na Terra se encontra a sua filhinha, a Margarida. Margarida é uma jovem que está passando por um problema obsessivo, ela está sendo atormentada pelos espíritos e está doentinha, está passando por muitas dificuldades, sofrendo uma obsessão. E a Margarida está sendo atormentada por um espírito inimigo do pai dela, e encontrou a fragilidade dela, estava atormentando a Margarida. Muito bem. Gúbio, esse espírito elevado, que na encarnação passada foi o pai da Margarida, vem até a Terra para ajudar a própria filha. Acontece que primeiro Gúbio vai até o obsessor, disfarçado, chamado Saldanha, aquele que era o algoz da filha da Margarida, e chega no Saldanha e faz amizade com ele, e não diz que ele é pai da Margarida, que é a vítima do Saldanha. E faz amizade com ele e fala: meu amigo, como é que é a sua vida? Como é que você está? Do que você está precisando? Ele: olha, é o seguinte, o meu filho está encarnado, o meu filho está preso numa penitenciária, porque ele foi acusado injustamente de um crime. Ele foi acusado injustamente e foi preso. O verdadeiro criminoso está solto. Então, meu filho está encarcerado. A minha nora, a mulher do meu filho, ela faleceu de desgosto, porque o meu filho foi preso, e a minha mulher também faleceu de desgosto. Então, por isso que eu me tornei algoz. E agora eu estou prejudicando a Margarida, essa jovem que está encarnada, porque ela é filha do juiz que condenou o meu filho injustamente, o meu filho está na cadeia. O Gúbio faz o seguinte, então: podemos ir até a penitenciária para visitar o seu filho? Vamos sim, vamos. Isso lá no plano espiritual, são espíritos conversando. E aí eles vão até a penitenciária. E o Gúbio, o espírito elevado, pede para fazer uma prece. Saldanha, você me permite fazer uma prece pelo seu filho? O filho dele já estava também alienado de tanta dor na cadeia, na penitenciária. Saldanha olha para ele e arregala os olhos, né? Porque achou que ele era também da falange dos espíritos que queriam praticar o mal. Aí Saldanha falou: pode fazer uma prece pelo meu filho, sim. E aí, naquele momento, o Gúbio faz uma prece muito sentida pelo rapaz que estava preso. E imediatamente uma luz intensa se faz no ambiente do cárcere, naquele cubículo, e aquele jovem que estava louco, alienado, ele imediatamente se cura. Então Saldanha olha aquilo e começa a chorar. E imediatamente a mulher do rapaz que tinha falecido, mas que estava causando problema de alienação nele, né? Estava junto com ele lá, ela também desperta, o Gúbio a ajuda, fala: minha filha, você tem que perdoar e tudo. E aí ajuda, e ajuda também a mulher do Saldanha, que havia desencarnado. A família toda estava em sofrimento por causa daquela injustiça do juiz. O Gúbio veio então, ajudou, e aí Saldanha começa a chorar,
mas quem é você que vem e que ajuda todo mundo, né? Eu sou um amigo seu. E aí ele cria esse laço de amizade com Saldanha, que era aquele que estava prejudicando a filha dele. Nesse momento, Gúbio dirige a palavra a Saldanha e diz: meu amigo, posso te pedir uma coisa? Saldanha: pode pedir. Eu gostaria que você libertasse a minha filha, aquela que você está prejudicando, a Margarida, porque ela é uma filha muito querida do meu coração. Será que você pode atender o meu pedido? Então Saldanha começa a chorar desesperadamente. Mas você salvou meu filho na cadeia, você salvou a minha nora, você salvou a minha mulher, e eu não acredito que eu estava sendo o algoz da sua filha, daquela que eu estava prejudicando. Ele: olha, meu irmão, não tem problema, mas eu só te peço que, se puder, liberte a minha filha. Aí ele começa a chorar. Ele falou: o que eu não faria por você? E deixa a filha dele, liberta a filha dele. Aí ele fala assim: de agora em diante, eu te seguirei por onde for, serei teu escravo. Aí Gúbio fala assim para ele: Saldanha, não faça isso. Nós somos escravos de Jesus, sejamos escravos do Cristo. Então é um exemplo que nos mostra que os espíritos elevados, antes de pedir para si, para os filhos, antes de pedir ajuda para si próprio, eles ajudam os outros. Então nós temos que aprender essa lição. Antes de mais nada, nós ajudarmos o semelhante, nós amarmos muito, porque se tem uma receita para a cura de nossos males, é nós ajudarmos o próximo, é ajudando o outro, é praticando a caridade, que nós vamos resolver todos os nossos problemas. Mas essa prática da caridade, ela deve ser espontânea. Espontânea. Nós não podemos pensar que nós vamos ajudar esperando a ajuda do próximo. Deve ser um movimento natural de nosso espírito. Nós temos que ajudar porque Jesus recomendou. Nós temos que amar porque Jesus disse para amar. E nós não nos dizemos cristãos? Somos ou não somos cristãos? Hein, gente? Somos seguidores do que Jesus ensina? Então nós temos que seguir o que ele ensinou. E o ensinamento é pesado. O ensinamento é duro. Porque ele falou: não basta apenas amar o amigo, não. Amar o próximo como a si mesmo. Tudo bem, essa aí é mais ou menos fácil. É mais ou menos, porque nem esse a gente cumpre direito. Nem esse ensinamento a gente cumpre direito. Mas ele fala mais. Amai até mesmo os vossos inimigos. Amai até mesmo aqueles que vos prejudicam. Está entendendo? Amai os vossos inimigos. E ele diz: se alguém vier vos tomar a capa, você pega e entrega também a túnica. Se alguém vier e te obrigar a caminhar 1000 passos com ele, quantos passos que a gente tem que caminhar com ele? 2000. É difícil o ensinamento, né? Mas essa é a regra da felicidade. E se nós ainda não somos felizes, se nós passamos por tantos dissabores, por tantas dificuldades, por tanta dor, por tanto sofrimento, se a nossa vida ela encontra tantos obstáculos, é por uma simples razão, porque nós ainda não aprendemos efetivamente a amar. Porque tudo que nós vamos fazer, primeiramente nós nos preocupamos com nós. Se tem uma escolha de alguma coisa, primeiro nós escolhemos o melhor para nós. E aí o outro a gente deixa para o outro, se sobrar outro, né? Se nós estamos andando na rua, alguém nos estende a mão, nós muitas vezes nem olhamos para o lado. Vemos o jovem
quando olhamos para o lado, vemos a criança e é um pivete, estamos correndo risco. Meus amigos, nós precisamos nos desarmar. Nós temos que nos desarmar. André Luiz disse que nós não devemos olhar o perigo para fazer o bem, que sempre que nós formos ajudar, fazer o bem, nós não temos que ficar vendo a dificuldade, nem mesmo o perigo. Porque quando nós ajudamos, nós desarmamos todo e qualquer problema, toda e qualquer dificuldade. Por isso que o Espiritismo nos recomenda como lema: fora da caridade não há salvação. Para nós, para o nosso bem-estar, fora da caridade não há salvação. Que Jesus nos ensine a aproveitar, que nós possamos exercitar para chegar ao momento de sentirmos a alegria, de sentirmos a felicidade, de ser útil, de ajudar, e nos exercitando pouco a pouco na tarefa difícil de amar aos nossos inimigos, de amar até mesmo aqueles que nos prejudicam. Se nós não conseguimos ainda amá-lo, vamos procurar exercitar, pegar na mão dele. Se nós não conseguimos ainda abraçá-lo, pegar na mão do inimigo, daquele que nos faz o mal, vamos orar por ele. Vamos iniciar a tarefa difícil, orando por ele, pedindo por ele, pelo nosso inimigo, desejando bem a ele. Que Jesus nos abençoe e nos ampare neste trabalho difícil, mas necessário, de correção do nosso próprio orgulho, do nosso próprio egoísmo, da nossa própria vaidade. Muito bem. Paramos por aqui. Agora queremos solicitar que os médiuns possam se encaminhar para a sala do passe, para a sala do tratamento espiritual, da corrente magnética. Pode ficar aqui. Agora nós abrimos, tem um tempinho ainda, para perguntas. Vocês não façam perguntas difíceis. Brincadeira, podem perguntar. O Espiritismo traz resposta para tudo. Já passo a palavra para você agorinha. E o Rafael também está acompanhando aqui quem está nas redes sociais. Podem perguntar também, através do chat, nas redes sociais. O nosso amigo que está aqui presente, o Alexandre, pode até trazer a pergunta. Pode falar, meu amigo, pode falar. Pode. Alexandre, leva o microfone aí. É porque aqui tem um microfone. Pode perguntar, então. Eu repito aqui. Tá bem, entendi a sua pergunta. Como é que é seu nome? O Newton faz a seguinte pergunta. Muitas vezes a pessoa nos procura, em outras palavras, viu, Newton? Eu vou repetir aqui. Muitas vezes a pessoa nos procura pedindo ajuda, às vezes falando que é para alimentação, para comprar remédio e tudo, não é? Mas, na verdade, às vezes a gente constata que lá na frente ela está usando aquele dinheiro para comprar uma droga, para beber. E aí, como é que fica nesse caso? Devemos ajudar a si mesmo? O que vocês acham? Vocês estão perguntando para mim, né, para nós, né, e não vocês que vão responder. Devemos ajudar. Devemos ajudar. Quantas vezes a gente ouve pessoa falar assim, mas você está ajudando essa pessoa aí, está dando dinheiro, ele vai comprar droga.
ele vai comprar bebida. E aí? O que é que nós temos com isso? Será que o fato dele usar de forma errada o dinheiro vai anular a minha caridade? O que deve acontecer é que, juntamente com o dinheiro, a gente tem que levar a palavra amiga. A gente tem que levar o benefício. Nós conhecemos um caso em que a pessoa, ela estava em viagem e, numa feira, numa cidade turística, numa feira, muitos pedintes, veio uma criança e pediu um dinheiro para comprar uma comida. Essa pessoa não se encontrava sozinha, se encontrava com um grupo de amigos. Uma criança foi e pediu para essa pessoa um dinheiro. Essa pessoa retirou do bolso uma quantia e, vamos supor, R$50 e deu para aquela criança. Meu filho, você vai comprar o que você quer comer? Eu quero um sanduíche. Você vai lá, você vai comprar o sanduíche e vai trazer para mim de volta o troco. Todos os amigos começaram a rir e a caçoar daquele que deu. Meu filho, você vai perder seu dinheiro. Você vai perder o dinheiro. Já perdeu. O menino vai embora e vai seguir. A pessoa falou, não, vamos ver. 10 minutos depois a criança chega. Tio, toma aqui para o senhor R$20 de troco. É o que sobrou de troco. Meu filho, toma aqui mais para você isso aqui. Jesus te abençoe. Vai com Deus. Todo mundo ficou de boca aberta. Por quê? É lógico que aquela criança poderia levar o dinheiro mesmo. É lógico. Mas é porque quando você acredita na pessoa, quando você investe no ser humano, meu filho, você é bom. Eu confio em você. Toma aqui, vai lá, compra e traz o troco. Não importa que ele não volte, não importe, não importa. Importa que nós confiamos na pessoa, porque em cada um de nós existe a chama sagrada. Nós somos filhos de Deus. Trazemos no íntimo de cada um de nós, em potencial, as virtudes que aguardam apenas um incentivo para desabrocharem. Então, quando alguém investe em mim, acredita em mim, está me ajudando a desenvolver as virtudes que existem no meu íntimo. Quando você acredita em alguém, pode ser o pior dos criminosos, a pior das pessoas, às vezes nem aquela pessoa acredita nela, às vezes nem aquela pessoa, mas você sabe, nós sabemos que a centelha divina está nela. Então vamos investir. Acreditemos no melhor que há no outro. Busquemos a melhor parte do outro. E nós vamos receber a melhor parte do outro. Então não está errado não, viu, Newton? Não está errado não. Acreditemos no ser humano, por mais criminoso que seja, mesmo que ele nos decepcione. Não vamos ficar decepcionados não, às vezes ele vai errar, como nós vamos errar. Jesus acredita mais em nós do que a gente mesmo. Né? Jesus acredita em nós e faz esse exercício que nós falamos a todo momento que a pessoa fez com aquela criança lá. É isso, né? O nosso tempo já extrapolou um pouquinho, 5 minutos aí de atraso, mas valeu a pena. Nós vamos encerrar com os nossos amigos que estão nos assistindo nas redes sociais, com o passe à distância. Já acreditamos que vocês já estão com a água para ser fluidificada. Tenhamos fé e tenhamos confiança. A distância não importa. O tratamento ele tem a mesma eficácia daquele que se encontra aqui presencialmente.
Jesus os abençoe a todos e uma boa semana. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus.
faça uso da água fluidificada. Siga em mão, venha pra luz, venha com todo o amor pra encontrar Jesus. Venha com todo o seu ser encontrar a paz. Este mundo que é belo será muito mais. Olhe, veja este céu e essa terra que disseram brotar leite e mel. E nossas vidas de mãos dadas sempre vão ficar. E a nossa amizade sempre vai durar. Viva, cante e vive, faça do mundo amor e siga sempre o exemplo do nosso Senhor por onde quer que ande. Semeie a paz e que essas luzes que brilham sempre brilhem mais. Viva, cante e vibre, faça do mundo amor e siga sempre o exemplo do nosso Senhor por onde quer que ande. Semeie a paz e que essas luzes que brilham sempre brilhem mais, sempre brilhem mais.